Mas vamos seguir agora com as notícias aqui no Brasil. Tem notícia nova de Brasília, no caso das investigações da Polícia Federal envolvendo aquelas pessoas que foram suspeitas de usar a ABIN, a estrutura oficial da Agência Brasileira de Inteligência, para fazer uma ABIN paralela e espionar pessoas, autoridades, jornalistas que interessava ao governo Bolsonaro espionar essas pessoas. Hoje, Bolsonaro, o filho Carlos Bolsonaro, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e mais de 30 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal. Caian Messina chegando ao vivo aqui com a gente com as informações. Boa tarde para você, Caian. Oi, Adriana, boa tarde ao Fermento, boa tarde a todos. Exatamente, né? Estamos falando aí de mais uma leva de indiciamentos feitos pela Polícia Federal. A expectativa é justamente que isso seja transformado a partir de agora em uma ação por parte da Procuradoria-Geral da República, uma outra ação que acaba se comunicando de maneira lateral com a investigação já em curso a respeito desta tentativa de golpe. Segundo a Polícia Federal, são mais de 30 pessoas que foram indiciadas, entre elas justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, o vereador Carlos, o deputado Ramagem, à época diretor da Agência Brasileira de Inteligência, além também de 3 atuais integrantes da cúpula da ABIN, o diretor-geral, o corregedor-geral e o chefe de gabinete, então, da diretoria-geral da ABIN. De acordo com a Polícia Federal, essas pessoas não teriam ali participação na chamada ABIN paralela. O que elas teriam feito, ainda de acordo com os investigadores, é justamente dificultar a investigação. E como funcionaria, na visão dos investigadores, essa ABIN paralela? Bom, segundo o que consta no inquérito, Alexandre Ramagem, à época diretor da Agência Brasileira de Inteligência, usava, então, um software israelense que se chama First Mile. É um software realmente muito fácil de ser usado. Segundo os investigadores, né, basta colocar ali o DDD e o número do celular que a pessoa quer ver monitorado, e a partir daí, então, o software usa ali a triangulação das torres, né, de celular, e consegue, então, monitorar a pessoa realmente até em tempo real, né, o deslocamento dessas pessoas. E que pessoas foram monitoradas? Segundo a Polícia Federal, praticamente quase todo o Supremo Tribunal Federal, né, o atual presidente da Corte, o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux, o ministro Dias Toffoli, além de políticos como o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e o antecessor dele, o Rodrigo Maia. Todos na mira, de acordo com a Polícia Federal, seriam ali alvos em potencial justamente para Jair Bolsonaro. Então, segundo consta no inquérito, essa lista seria repassada por Ramagem a Jair Bolsonaro, e a partir daí Carlos Bolsonaro teria acesso a essas informações e repassava tudo, então, para as redes sociais, né? uma rede de perfis que justamente, segundo a APF, ajudava ali a prejudicar, a perseguir pessoas próximas, então, pessoas que seriam adversários do governo Jair Bolsonaro. Há pouco, o ex-presidente, que está em agenda no interior de São Paulo, se pronunciou. Ele afirmou que trata-se de perseguição da Polícia Federal do Lula. E o mesmo disse Carlos Bolsonaro por meio das próprias redes sociais, né? Ele afirmou que o que esperava, palavras dele, o que esperava justamente vindo de uma polícia que está sendo controlada pelo atual governo. Alexandre Ramagem negou qualquer irregularidade e a ABIN, por meio de nota, ressaltou que está colaborando com as autoridades para essa investigação e que tudo isso teria ocorrido na gestão passada. Pessoal. Tá certo, Caian. Obrigada pelas suas informações, viu? Até mais. Bom trabalho aí. Reportagem completa no Jornal da Band, que vai trazer também, gente, informações sobre o outro inquérito, né? Esse da ABIN paralela, os suspeitos, é um indiciamento. Os suspeitos só se tornam réus na justiça se a justiça considerar que tem indícios suficientes para, então, seguir com o processo, com o inquérito adiante. Aí eles se tornam réus e passam a responder criminalmente sobre esse uso da ABIN
como um esquema paralelo de espionagem. Agora, a gente tem notícias de hoje também do outro inquérito, aí sim, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele autorizou uma acareação entre o delator, o chefe de ordens, né, do então presidente Bolsonaro, Mauro Cid, com Walter Braga Neto. Isso porque tem uma dúvida em relação ao dinheiro. O delator Mauro Cid afirmou em depoimento ao Supremo que ele recebeu numa sacola de vinho uma quantia de dinheiro que seria para financiar a parte das ações golpistas. Braga Neto nega, disse que nunca entregou dinheiro para Mauro Cid e que ele pediu dinheiro para acertar contas de campanha e que ele encaminhou o assunto para o partido. Não houve solução, então o assunto foi esquecido. Então, como há um conflito de versões forte entre o que diz Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e Walter Braga Neto, então os dois estarão frente a frente na semana que vem, possivelmente no dia 24, se não me engano, terça-feira, né? Frente a frente, para que então a Justiça possa ouvir qual vai ser o depoimento, o que cada um vai dizer, olhando na frente do outro. E esse é mais um passo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro também pediu a anulação da delação de Mauro Cid, isso porque provas estão surgindo de que Mauro Cid usou um perfil no Instagram para se comunicar com pessoas que ele não poderia ter se comunicado de acordo com o acordo de delação que ele assinou. No entanto, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, não acatou esse pedido de anulação da delação de Mauro Cid, dizendo que não é o momento de avaliar isso, que isso vai ser julgado mais adiante. Então, na semana que vem, a acareação em Brasília. E ainda sobre esse caso do Mauro Cid ter se comunicado ou não com pessoas que faziam parte desse processo, né? Há um outro advogado que também deve entrar no STF com pedido para anulação dessa delação premiada, porque apresentou prints de uma suposta conversa em que ele trocou ali mensagens com o Mauro Cid, o delator, né, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, utilizando um perfil falso. Ou seja, teremos aí algumas semanas a mais desse enrosco todo sobre a manutenção ou não das delações e se o processo se mantém com a saída ou não da delação a partir das decisões que serão tomadas em Brasília. Vamos seguir